Fala, meu povo! Bizu do Ledu! Estamos de volta! Continuação da resolução comentada da prova da Unicamp, que ocorreu ontem, né? Domingão, dia 7/11/2021. Na aula anterior, nós falamos sobre as resoluções das questões 13, 14 e 15 da prova Q e X. Nós vamos continuar agora, nós vamos resolver as questões 16, 17 e 18. Eu preferi separar em 3 bloquinhos, né? Na verdade são 4 aulas, cada um com 3 blocos, porque fica mais fácil, é mais tranquilo e você assiste aí mais sossegado, não fica tanto tempo, né? E você pode ir direto na questão que você quer, ok? Beleza? Então vamos lá. A questão número 16 está dizendo o seguinte, ó. Dados os números reais positivos A1, A2, A3 até a N, a média geométrica desses termos é calculada pela formulinha. A média é a raiz enésima, né? Média geométrica, eu multiplico todo mundo e tiro a raiz da quantidade de elementos que eu tenho. Então, se eu tenho N elementos, eu vou pegar a raiz enésima. Aí ele pega e fala assim, calcula então a média geométrica desses elementos da sequência 1, 10, 100, assim por diante, até 10 elevado a 22. Ok? Então, esse é o conceito. Primeiro, vamos pensar o seguinte, essa nossa forma de resolver aqui a questão, muitas vezes a gente esquece, tá? Ou alguns cursinhos, ou até não fala. Isso que é uma PG, né? Não fala do produtório, a gente fala da soma, né? O somatório dos elementos de uma PG, o somatório dos elementos de uma PG no infinito, mas poucos falam do produtório. E o legal é que a Unicamp foi buscar esse conceito. Olha só que interessante. Primeiro, isso aqui é uma PG? Sim, né? O primeiro termo é 1, 10, 100. O que ele está fazendo? Se a gente pensar aqui, a razão aqui, ó, nada mais é do que você pegar um termo qualquer, dividindo pelo seu anterior, ela permanece constante, né? Daqui para cá eu multipliquei por 10, daqui para cá eu também estou multiplicando por 10, ok? Quem é esse termo aqui? Ele é o último termo, é o AN. Então, se ele é o último termo, nós precisamos descobrir quantos elementos tem aqui. Observe, o AN é A1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Isso aqui é o termo geral de uma PG, ok? A gente vai fazer o que agora? Quem é o AN? O AN é 10 elevado a 22. Quem é o A1? O A1 é o nosso primeiro termo. Quem é a razão? A razão é 10 elevado a N menos 1. Percebe que então eu tenho aqui, ó, 10 elevado a 22 é igual a 10 elevado a N menos 1. Como as bases são iguais, eu posso dizer que 22 é igual a N menos 1. Isso significa que a minha PG aqui tem 23 termos, ok? Nós queremos calcular a média geométrica desses 23 termos. Percebe que a gente quer calcular o produtório desses 23 termos. Ah, Edu, acho que eu saquei, ó. A média geométrica é a raiz enésima de 1 vezes 10 vezes 10 a 22, correto? Então, na verdade, isso aqui é um produtório de 23 termos. Segundo a regrinha, a formulinha, a gente pode usar dessas duas maneiras. Ou é a raiz quadrada do primeiro termo vezes o último termo elevado a n, ou seja, a quantidade de termos, ou então eu posso escrever isso aqui tirando da raiz, né? N dividido por 2, tá? Tanto faz. Eu vou utilizar o conceito aqui, ó, isso aqui como sendo o A1, que é o primeiro termo, vezes o AN. Quem é o AN? É o último termo, ou seja, o 10 elevado a 22. Tudo isso elevado a n sobre 2. Quem é o n? É a quantidade de termos que eu tenho, 23. Só que eu vou pegar a raiz quadrada disso. Então, em vez de ficar colocando raiz dentro de raiz, eu venho e divido isso aqui por 2. Isso é o produtório. Agora, nós queremos, na verdade, é a raiz enésima. Ou seja, o nosso enésimo termo aqui, eu quero calcular isso, ó, a raiz enésima, onde o n agora é 23. Ah, entendi. Então percebe que a nossa média vai ser, isso aqui é 10 elevado a 22, ok? Isso está elevado a esse termo dentro da raiz. Então isso aqui é 23 sobre 2. Isso é o meu mzinho, só lembrando daquela regrinha, ó. Raiz enésima de a elevado a n. É a elevado a n sobre n. Ou invertido, tanto faz. Tá? Se quiser colocar o m aqui, o n lá, tanto faz. Então, o que eu posso escrever?
Esse cara é o nosso Nzinho. Ele vai estar sendo dividido. Dividir por 23 é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. Opa, né? E aí o que acontece? Pode cortar. 22, observe que eu vou dividir por 2. Então, ó que facinho. Meu 10 ficou 10 elevado a 11. Nossa, Ledu do céu, essa questão é show. É show. Ela foi buscar um conhecimento específico aqui do produtório. E se eu não soubesse produtório? Eu ia ter que desenvolver aqui, fazendo as multiplicações até entender. Mas produtório, numa PG, é sempre o primeiro termo vezes o último. E ele é igual ao segundo vezes o antepenúltimo, que é igual ao terceiro vezes e assim por diante. Então, eu vou pegar sempre a quantidade enésima de termos, ou seja, dessas multiplicações dos extremos. Só que eu tiro a raiz, sempre a raiz quadrada. Isso é o produtório. E aí ele usou dentro da média geométrica, ele usou esse conceito aqui para resolver. Muito bacana, né? E aí dentro das alternativas, isso aqui nessa prova seria a alternativa A. Legal, né? Muito bacana. Vamos para o próximo? A questão 17 e a questão 18, elas têm um texto que vai ser utilizado para ambas, tá? O texto diz o seguinte: para conter uma certa epidemia viral, uma vacina será aplicada a uma população. E sabe-se que a efetividade de uma vacina pode ser entendida como sendo a porcentagem dos indivíduos vacinados que estarão imunes à doença. E, para controlar a epidemia, a porcentagem mínima de uma dada população a ser imunizada é dada pela fórmula IR0, que está aqui, que é igual a 100, que multiplica R0 menos 1, dividido por R0. Onde esse R0 ele deve ser sempre um número maior que 1. E ele é um valor associado às características da epidemia. Beleza? Tá. Assume-se ainda que uma eventual imunização somente é adquirida por meio da vacina. Em relação à epidemia e à vacinação, é correto afirmar que, então, alternativa a porcentagem mínima da população que deve ser vacinada para controlar a epidemia é sempre maior que 50%. Para uma vacina, quanto maior o R0, menor a porcentagem mínima de população que deve ser vacinada para controlar a epidemia. Para uma vacina, quanto maior o R0, maior a porcentagem mínima, né, o inverso da letra B. E para um dado R0, quanto maior a efetividade da vacina, maior a porcentagem mínima da população que deve ser vacinada para controlar a epidemia. Então veja bem, é uma questão que se eu vou fazer uma prova dessa, ela é a última, tá? É a última que eu vou fazer. Por quê? Ela não é tão complicada, mas ela vai exigir da gente alguns cálculos. Olha só que interessante. Eu criei uma tabelinha aqui, tá? Assumindo alguns valores para R0. Como ele tem que ser maior que 1, então eu vou pegar qualquer valor aqui maior que 1. 1,1, 1,2, 1,3, qualquer coisa, qualquer número maior que 1. Então eu peguei aqui, por exemplo, 1,33 ou 4/3. Depois, 1,5. Depois, 2, 3, 4. Por que eu fiz isso? Porque eu vou jogar aqui na fórmula para descobrir qual é o percentual. Então, o I de 4/3. Isso aqui é um valor aleatório que eu pude colocar. Podia começar com 2, com 3, mas eu já peguei. Se ele é maior que 1, então eu peguei uma fração maior que 1. Peguei o 4/3, substituí aqui, olha lá, 4/3 menos 1 sobre 4/3. Então, 4/3 menos 1 dá 1/3. Simplifico 3 com 3, 100 dividido por 4, 25%. Então isso aqui é cálculo, né? 3 meios. 3 meios menos 1 dividido por 3 meios. Está sempre lá. R0 menos 1 dividido por R0. Então isso aqui, 3 meios, ou seja, 1,5 menos 1 dá meio. Corto 2 com 2, 100 dividido por 3, 33,333%. Quando eu passo para 2, olha lá, R0, 2 menos 1 dá 1, vezes 100 dividido por 2, 50%. Quando eu passo para 1 e 3, faço o cálculo 66. Então eu observei que os valores, à medida que eu fui aumentando o meu R0, o meu índice de imunização percentual também está aumentando. Com base nessa tabela, fica mais fácil da gente perceber que o resultado que nós estamos procurando vai ser o item C. Dentro dessa prova que a gente está analisando aqui, o item C, ele responde melhor. Ele disse, para uma vacina, quanto maior o R0, maior é a porcentagem mínima da população que deve ser vacinada para controlar. Então, porcentagem mínima, quem calcula é esse cara aqui. Olha lá, o IR calcula a porcentagem imunizada. Então, quanto mais aumenta aqui, maior é o percentual que eu tenho que estar imunizando.
Então é uma questão de interpretação, né, direta, e do qual ele pede para você fazer algumas contas aleatórias. Você tem que colocar valores para o R0 para que você calcule o índice e aí você entenda. À medida que aumenta isso aqui diminui. Alguém pode falar assim, Edu, eu podia começar com 2, 3, 4? Sim, né? Eu quero entender se isso aqui aumenta, o que acontece com esse cara aqui. Qual a relação entre eles? Né? E a relação entre eles aqui está sendo diretamente proporcional. Um aumenta o outro também. Beleza? Então tá aí, resolvida a questão 17. Aí você fala, bom, Edu, se eu vou usar o mesmo conceito para a questão 18, e a questão 18 está dizendo? Observe que na parte inicial dela é o mesmo. Ó, para conter uma certa epidemia, sabe-se que, das duas condições, assume-se ainda que uma eventual imunização somente é adquirida por meio da vacina. Tudo igualzinho ao anterior. Aí agora ele diz, ó, assuma o R igual a 2. Opa, R0 igual a 2 está aqui, ó. Já está até pronto para nós. Essa é a vantagem, né? O R0 igual a 2. Sabendo que uma dada vacina tem 80% de efetividade, qual dos intervalos aí embaixo aí, de porcentagem mínima, que a população deve ser vacinada para que eu possa controlar a vacina? Observe que a minha porcentagem aí, ela é de 80%, né? Então, vamos entender assim, ó, a porcentagem da população, a efetividade dela é 80%. Então, 80% da população tendo essa efetividade, qual é a taxa de imunização quando o R é 0 por 2? Olha que legal. O R0 igual a 2 é 50. Como eu já calculei isso, né, já está pronto aqui, então eu venho e falo, ó, esse 80% da população só vai acontecer quando o meu R0 por 2. E o R0 igual a 2, substituindo aqui, eu tenho 50%. Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar o P. Como o nosso 0 corta com 0, 0 corta com 0, e aqui eu tenho 10 dos dois lados, eu posso simplificar. Então, na verdade, a população aí que vai estar trabalhando é 5/8. Beleza? Aí você fala, bom, então agora eu vou olhar aqui nas alternativas. As alternativas estão em percentual. De 46, 55, 56, 65 e assim por diante. Então, o que a gente tem que fazer? Nós precisamos pegar esse dado aqui, que está em decimal ou fração, e transformar ele em percentual. Então, na verdade, nós vamos pegar o 500 e vamos dividir isso aqui por 8. Percebe que essa conta em si, eu não preciso fazê-la completa. A gente tem que começar ela e já definir, ó, quantas vezes o 8 cabe dentro dos 50, né? Nós estamos fazendo a continha, ó, de 500 dividido por 8. Então, 8 vezes que valor é 6. 6 vezes 8, 48, sobra 2, aqui dá 0. Isso aqui vai dar 2, 2 vezes 8, 16, sobra 4. Pronto, parou. Por quê? Porque agora eu só tenho que voltar aqui e ver em qual intervalo eu tenho 62%. Olha lá, na letra B, de 56 a 65. Então, nós resolvemos aqui a questão 18 rapidamente, com base no que nós tínhamos na questão anterior. Qual é a sacada do exercício aqui? Entender que a efetividade para que a gente está procurando vai ser sempre em cima de uma população. Então, 80% da população corresponde a um R0 de tanto. R0 de 2 é 50%. Então, 80% da população é igual a 50%. Quando que ocorre isso? Quando eu tiver aí em torno de 62, alguma coisa por cento da população vacinada. Manjou? Tranquilo? Então, dentro do nosso propósito, fechamos aqui essa nossa aulinha. Já voltamos com a continuação, né? Resolvendo a 19, 20 e 21. Beleza? Curtiu? Deixe seu like, compartilha. Bizu do Ledu! E você, tudo a ver. E olha, não se esquece, se inscreve no nosso canal. Nós estamos com um curso Intensivão Enem, show de bola. Então você que está fazendo a Unicamp, você sabe que o Enem está contando agora? Nós temos lá muitas dicas para você. Beleza? Se inscreve no nosso canal, aquele beijo no coração e fica comigo. Tchau!